Grande Fala notícia. comigo, Tem Léo. conosco aqui o Rui Costa Pimenta. Rui Costa Pimenta sendo aguardado há vários e vários dias. O pessoal sentiu muito sua falta, viu, Rui? Já está em solo brasileiro, Rui? Como é que tá na zona, Não, Rui? estou perdido aqui num canto da Europa, tô aqui na parte oriental da França, em Metz. Ah, legal. E como é que tem sido a acolhida aos seus discursos, às suas palestras aí? Ah, muito bom. A viagem tem sido muito proveitosa. Já realizamos 4 palestras aqui. Foram todas muito concorridas, assim, levando em consideração que nós estamos reunindo a comunidade brasileira na Europa, né? Acho que Legal. nós já reunimos umas 200 e tantas de pessoas nessas palestras, só que é uma maratona, né? Bom, meu filho mais velho, que está estudando em Londres, disse que foi na sua palestra, gostou muito, mas ainda não me falou se vai se filiar ao PCO ainda não, viu? Eu encontrei ele lá, um rapaz muito simpático, Legal, legal. conversamos um pouquinho. Que bom. Ô, Rui, você soube das novidades de hoje no Brasil, não? Eu não sei se eu estou ao par de tudo, né? Eu tenho procurado acompanhar no meio da correria, né? Então, a mais interessante de hoje foi a primeira aparição do Lula, depois de quase 2 meses de prisão, né? Ele foi prestar um depoimento ao Bretas como testemunha de defesa do Cabral no processo que investiga a compra de votos para Rio 2016. E aí tinha muita expectativa em torno dessa aparição, porque algumas pessoas imaginavam que ia encontrar o Lula humilhado, acabado, barba por fazer. O Lula estava impecável do ponto de vista físico, intelectual e emocional. Estava de terno, botou uma gravata com as cores nacionais, deu um banho, né? Inclusive falou sobre o ridículo que é o Brasil investigar, o próprio Brasil, sobre essa questão dos Jogos Olímpicos, né? Uhum. E no final, inclusive, quando o Bretas foi querer fazer lá uma digressão, dizendo, olha, estive num comício histórico, usei um boné, o Lula falou assim, olha, pode voltar a usar, que eu sou candidato. Falou, quando eu for fazer um comício, eu vou te chamar. Então, as pessoas estão muito felizes de saber que o Lula está em forma, que ele não se deixou abater. E, bom, antes, só para dizer aqui um superchat que chegou do Fernando Magalhães, Rui Costa, que bom você de volta, e ele pede a sua opinião sobre a percepção que o público estrangeiro tem a respeito do golpe no Brasil. E aí a gente pediria para falar também sobre essa força que o Lula está demonstrando, né? Olha, sobre o Lula, realmente é uma notícia excelente. Eu vi de relance a notícia no 247, eu não pensei que ele tivesse saído. Eu vi que falava que ele estava bem, etc. e tal. É muito bom porque, assim como ele está contando conosco na luta pela libertação dele, nós estamos contando com a firmeza dele também nessa luta, né? Nesse caso aí, é uma estrada de 2 mãos, que é muito importante, né? Se ele se mantém firme, isso vai contribuir extraordinariamente para o desenvolvimento da luta. Com relação aos europeus, a impressão que eu tenho, pelo que eu conversei, gente de esquerda, conversei com bastante gente aqui, é que as pessoas têm uma compreensão, uma percepção mais nítida da questão do golpe, né, do que os próprios brasileiros que estão na luta contra o golpe. Todos eles têm clareza de que é um golpe, todos eles têm um apoio grande ao Lula por causa da prisão dele. Me deu uma impressão muito positiva. Logicamente que há, sobre diversos assuntos, opiniões diferentes, né? Lógico. Mas eu notei assim uma firmeza muito grande das pessoas que eu conversei. Conversei com muita gente de esquerda, dei entrevista na imprensa, tudo, me deu para perceber que a Europa, se bem não seja uma coisa que é noticiada o tempo todo, né? As pessoas que têm uma maior compreensão, acompanhamento da situação, veem a situação no Brasil com apreensão, sabem que é um golpe e estão todas do lado da luta pela libertação do Lula. Inclusive, muita gente, apesar de não votar, né, porque são estrangeiros, eles apoiam também, compreendem a importância da candidatura do Lula para o Brasil, né? Deixa eu te trazer uma pergunta que chegou pelo superchat aqui também, do Ali Sacker, né? Ele pergunta se existe uma compreensão, e ele também quer saber a sua visão, sobre o papel do sionismo no golpe contra a presidente Dilma Rousseff.
Como é que você vê essa questão do sionismo no golpe e se você acha que existe também uma visão em relação a isso na própria Europa? Bom, logicamente que o sionismo, né, principalmente os setores do governo de Israel, tiveram uma participação no golpe, juntamente com o imperialismo. É um dos países que mais acompanha essas aventuras imperialistas pelo mundo, né? O governo israelense. Eu acho que não há dúvida. Nós não temos, logicamente que como se trata de uma atividade conspirativa, nós não temos os elementos factuais do que aconteceu, mas a dedução lógica é que a participação do sionismo foi grande, né? Eu acho que essa é a função do governo sionista, né? Israel, o Estado de Israel, tal como ele foi formado, é uma espécie de fortaleza, de cabeça de ponte imperialista no Oriente Médio, uma região que o imperialismo sempre teve dificuldade de controlar, né? Legal. E só fazendo a chamada para o próximo programa que a gente vai ter hoje, que é o Geopolítica com Igor Fuser, ele vai trazer um especialista no tema Irã. Ô Rui, para te trazer mais fatos da semana, né? A gente teve aqui o PCdoB sinalizando uma eventual desistência da Manuela, né? Eu vi isso. Em nome da unidade. E ao mesmo tempo, hoje tem o anúncio de uma aliança formada em Minas Gerais entre o PDT e o PSB em torno da candidatura do Márcio Lacerda. O Márcio Lacerda do PSB será o candidato ao governo de Minas contra o Anastasia, que é do Aécio, contra o Pimentel do PT, né? Com apoio do Ciro Gomes. Então, você acha que está se configurando aí uma aliança PSB, PDT, PCdoB nessa eleição presidencial? Eu acho que sim, acho que era esperada, né, essa aliança. Já desde o começo, o PCdoB principalmente tinha sinalizado com isso, e me parece uma coisa natural. A relação do PCdoB com o PSB, inclusive, é mais antiga. Eles chegaram a formar uma frente no Congresso Nacional, por fora, um bloco, né, bloco parlamentar, sem o PT, em um dado momento. O PSB faz parte da CTB, que é a Central Sindical dirigida pelo PCdoB, não é uma coisa de se estranhar. Eu acho que está se formando aí um bloco que tem uma aparência esquerdista, mas que, de fato, traz uma posição direitista nas eleições. Eu acho que é uma camuflagem e a função fundamental desse bloco é a de colocar um obstáculo, tentar desviar, né, a opinião popular da candidatura a Lula. Pois é, mas aí o Lula se mostra vivo, firme e forte, né? E ele, inclusive, falou, o depoimento mais recente do Lula foi dado ao Frei Beto. O Frei Beto visitou o Lula ontem e publicou um artigo hoje no jornal que a gente reproduziu, onde o Lula diz o seguinte ao Frei Beto, falou assim, olha, como é que eu posso desistir se eu tenho mais votos que todo mundo junto, né? Se Exatamente. ele tem 9, todos os outros não chegam perto. Então, essa foi a colocação feita pelo Lula ao Frei Beto. Ou seja, você acha que vai se acentuar essa suposta divisão aí na esquerda? Olha, o que eu tenho visto, já tinha visto muito no Brasil, vi aqui também, é que o pessoal não está disposto a abrir mão do Lula, não. Não há nenhuma sedução. Aqui logicamente que as pessoas estão organizando os debates, são do comitês de defesa do Lula, essa coisa toda. Mas você nota, sim, uma convicção muito grande. Então, eu acho que é uma posição firme da população, do setor mais avançado, militante, mais político, né? E eu acho que sim, vai se acentuar essa separação e, na verdade, eu creio que vai se revelar que a candidatura popular é a candidatura do Lula, e não a candidatura do Ciro Gomes, para todos os que estão acompanhando esse debate, né? Perfeito. Eu acho que essa é a tendência principal. A Manuela chegou até a dizer o seguinte, olha, que ela não vai ser nenhum obstáculo à unidade, mas ela espera um gesto dos 3 candidatos, que seriam o Lula, o Ciro e o Boulos. O Lula já demonstrou que não vai fazer gesto nenhum, o Boulos também está dizendo que não vai desistir da candidatura dele. Então, enfim, praticamente é um movimento do PCdoB, né? Exatamente. É o que a gente falou, né? A candidatura da Manuela
ela foi criada como uma ponte para que o PCdoB pudesse fazer essa aliança, esse bloco político que está se formando aí, que é um bloco político de características direitistas, PDT, PSB, né? Onde o PCdoB entra com o colorido esquerdista dentro do bloco, né? Perfeito. Ô, Rui, hoje teve o depoimento aqui do Tacla Duran também, não sei se você viu. Não, isso eu não vi, não. Mas ele enfatizou esse esquema de comércio, de proteção, de delação, tipo assim, olha, se você não pagar, o cara te delata, se você pagar, o cara te protege. Citou, inclusive, aquele advogado Figueiredo Basto, que é um advogado muito próximo ao pessoal lá do Paraná, disse que, inclusive, esse advogado foi recomendado a ele para que ele fosse protegido. Só que, enfim, ele fala e essas coisas não ecoam na chamada grande mídia. E a Procuradoria-Geral da República também está impedindo que o Tacla Duran deponha como testemunha do Lula, né? Ele, inclusive, fala que o fato de não permitir o depoimento dele representa um cerceamento de defesa. Você acha que é possível ter alguma esperança nesses movimentos? Porque o Léo, por exemplo, que está acompanhando com a gente, ele fala que a única saída é o levante popular, né? Como é que o Brasil vai sair dessa? Assim, está tudo evidente, todo mundo sabe que o Lula só está preso para não disputar a eleição, até a oposição sabe, mas como é que a gente vai sair dessa encalacrada? Eu concordo com o Léo Stoppa. E acrescentaria o seguinte, que nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros, deixou o governo arrasado, né? O governo Temer é um governo fantasmagórico, e é a prova que, se alguém precisava de prova, que o caminho para acabar com o golpe é a mobilização popular. E veja que a mobilização dos caminhoneiros é uma mobilização, do ponto de vista tanto político como ideológico, confusa, mas objetivamente ela praticamente acabou com o governo. Eu acho que a solução é isso daí. Eu acho que a imprensa só vai recuar a hora que eles tiverem medo de que a rebelião da população possa transbordar o quadro político e isso daí seja uma ameaça maior do que, por exemplo, disputar eleições e outras coisas que eles estão fazendo nesse momento, né? Agora, acho que a greve dos caminhoneiros foi muito importante nesse sentido para mostrar essa tese, né? Como é que você avalia, como é que você dimensiona a vitória que é a demissão do Pedro Parente? Eu acho que, do ponto de vista do sintoma político, é uma grande vitória, que mostra que o governo não tem condições de sustentar a sua política. Do ponto de vista prático, o governo vai trocar 6 por meia dúzia, vai tentar dar a volta na situação, não significa nada, não mudou nada do ponto de vista da política do governo, não há nenhuma mudança. Mas do ponto de vista sintomático, eu acho que é muito importante. É uma derrota muito profunda, política do governo, né? Ele, diante de toda a população, ele foi obrigado a recuar numa questão que para ele era fundamental, que é manter aí os lucros dos investidores na Bolsa de Valores do Wall Street, que estão fazendo jogatina com as ações da Petrobras. E você veja, até gente do PSDB falou que o governo está morto. Eu li uma matéria, acho que, eu não sei se saiu na Folha e vocês noticiaram, não sei como é que foi, do Mendonça de Barros, que falou: o governo Temer morreu pela segunda vez, né? Eu acho que, na realidade, ele morreu agora, né? Ele estava muito combalido, muito fraco, ele morreu agora. Tudo isso daí foi uma enorme derrota política. O problema que eu vejo é que a esquerda não tem iniciativa. É um jogo onde a direita meio que joga sozinha contra nenhum adversário e, eventualmente, aparece a população, né, numa erupção agressiva, como foi a dos caminhoneiros, mostrando que a situação pode transbordar. O que precisaria é que a esquerda tivesse mais iniciativa política real, né? Por exemplo, a esquerda está esperando o adversário morrer, né? A sorte é que o adversário está morrendo, né? O adversário está muito mal, quer dizer,
não é que joga muito mal, mas eles fizeram tanta besteira que o país está apodrecendo nas mãos. Exato. Mas, o Rui, às vezes pode até acontecer isso daí, vai saber, né? Às vezes acontece, às vezes o caminho é da morte do adversário por apodrecimento, né? O Rui, mas assim, essa questão do parente, só para te dar mais detalhes, a Bolsa caindo forte aqui no Brasil, dólar subindo, 3,80, é um sinal realmente de fim de feira, fim de festa. Quando você falou em trocar 6 por meia dúzia, eu só acho que não é tanto assim, porque o próximo presidente da Petrobras, ele não tem a força política, o novo, né, chamado Ivan Monteiro, ele é um tecnocrata. Ele não tem o respaldo político do PSDB, que o parente tinha, e nem o respaldo internacional das petroleiras para conduzir essa política. Então, por mais que ele seja um financista, um cara ali e tal, para, em tese, defender os investidores, não sei se ele vai ter a mesma audácia que teve o parente. Não, eu concordo com você. Não, nesse sentido, não é a mesma coisa. Só estou dizendo o seguinte, que não muda nada em relação ao caráter, à orientação do governo Temer, a não ser que o governo está muito enfraquecido. Então ele tem que agir de acordo com a correlação de forças, né? Legal. Mas eu concordo com você. Eles não têm autoridade, não têm condições de colocar um elemento das finanças internacionais que seja linha dura, que tenha firmeza, que tenha o apoio, o respaldo. É um governo liquidado, né? A burguesia brasileira que deu o golpe deve estar nesse momento discutindo, né? Eu não tive condições de ler com atenção a imprensa golpista, que dá sempre um sinal de como é que as coisas estão andando. Mas tenho certeza que eles estão discutindo se o Temer vai ficar até o final e como eles vão fazer essa trajetória, ou se eles têm que substituir até para poder encaminhar o processo golpista, né? A situação é muito crítica. Léo, se você me permite, deixa eu só ir conduzindo as questões aqui para o Rui, que é o seguinte, porque tem muito tema, né? Fazia tempo que a gente não falava, e aproveitando que você está na Europa, o que representa essa mudança de governo na Espanha? Né? Imaginando também que quem assumiu é um socialista que dizia que o seu modelo é o presidente Lula. Como é que você vê isso? Eu acho que a situação espanhola ela segue o ritmo do conjunto do continente europeu. Quer dizer, os governos que respondem aos bancos europeus, que respondem à política neoliberal geral, aos interesses das finanças, eles estão caindo aos pedaços. Porque a política deles é muito oposta às necessidades populares. Só que acontece o seguinte, em alguns países eles não conseguem se sustentar, entra um setor de esquerda. Em outros países não consegue se sustentar, entra a direita, como aconteceu na Itália, né? A direita sempre é uma crise maior, porque a direita ela é hostil ao problema da unidade europeia e ao problema da política geral de globalização, do neoliberalismo, como a gente vê até nos Estados Unidos. A vitória do Trump causou muitos problemas dentro do bloco imperialista, né? Numa série de questões, inclusive política externa. Eu acho que mostra, o governo Rajoy, ele parecia mais sólido, né? Mas os acontecimentos mostraram que ele caiu como uma maçã podre, né? Que na Espanha a tendência geral é de crise muito grande, o que já havia sido mostrado pela crise na Catalunha, a luta pela independência e tudo mais, a dificuldade de formar o governo na Espanha. Eu acho que todos os países europeus, sem exceção nenhuma, eles estão caminhando para uma dissolução desses governos direitistas. Essa é uma notícia muito positiva para nós, né? Mas, é lógico, política é que nem um campeonato, né? Não adianta você esperar pelas boas notícias, tem que jogar, você tem que ter um bom time, você tem que ter iniciativa. É sempre a preocupação central no caso do Brasil, né? É muito bom isso que você fala, é uma boa notícia. Eu vou te dar uma boa notícia aqui das Américas também, tudo indicando que o López Obrador vai vencer as eleições no México, né? E também é um outro personagem que se inspira muito no Lula. Ô Rui, queria te falar o seguinte, vamos combinar, quando você tiver com uma conexão mais tranquila, eu sei que você vai continuar aí nesse roteiro aí das palestras aí, no dia que você quiser voltar, eu vou estar sempre aqui à disposição, só vou ter que interromper agora, porque o Igor Fuser já está pronto para começar com o convidado dele lá,
em que vai debater a questão iraniana, né? Então, eu vou te pedir só para fazer um encerramento, vou pedir para o Léo fazer um encerramento também desse programa, e aí, no dia que você quiser, a gente retoma. Enfim, e só para te falar também sobre essa questão do declínio do neoliberalismo aí na Europa, né? Um personagem central que talvez possa jogar um papel crucial, não só para a história do Brasil, mas da humanidade, é o Lula. O Lula que está preso como grande inimigo do imperialismo, né? Exatamente. Está sequestrado pelo imperialismo no Brasil. É uma situação imprevista pelos golpistas, né? Que eles poderiam criar uma crise desse tamanho. Não, eu acho que sim, há motivo. Me perguntaram aqui num debate se eu achava que era possível derrotar o golpe e tudo mais. Eu falei, possível é. Inclusive as condições, elas vão melhorando a cada dia. Veja, a greve dos condutores foi um golpe terrível para o governo golpista e todo o conjunto da política dos golpistas. Só que o problema é o seguinte, na política, a política é uma luta, né? É uma luta entre classes sociais. Se um setor não tem orientação definida, não tem um plano, não tem uma perspectiva clara, bom, aí ganha o adversário, e não é estranho, né, para a história da humanidade que os setores direitistas, numa situação muito, muito, muito difícil, devido à iniciativa ou até à passividade ou até à cumplicidade de setores de esquerda, tenham saído vitoriosos. Mas eu acho que nós temos grandes possibilidades, né? Acho que se a gente conseguir unificar uma parte expressiva da esquerda no apoio à candidatura do Lula, pela libertação dele, na ideia de que é preciso derrotar o golpe pela mobilização popular, a vitória é possível. A greve dos condutores mostrou isso daí, foi um extraordinário acontecimento. E vamos conversar, vamos ajeitar a nossa agenda aí para poder fazer o programa, que a coisa está pegando fogo. Está pegando fogo. Fala, Léo, para você encerrar. Léo, bom, eu queria falar, né, que tecnicamente falando, eu concordo completamente com, não só tecnicamente, eu concordo completamente com o Rui, e eu até falo que tecnicamente é muito confortável para países como os Estados Unidos imporem o neoliberalismo, mas até eles estão começando a fugir, porque com o crescimento da China, a indústria americana se viu ameaçada pelo neoliberalismo. Então, os Estados Unidos, que foram protecionistas durante um tempo muito grande, se tornaram neoliberais quando a indústria deles era a mais competitiva do mundo, e agora eles já querem também fugir do neoliberalismo. Então, o Trump, que se propõe de direita, ele, na verdade, é um direita protecionista. E é agora que é muito importante a gente até fazer uma crítica, que existe uma diferença muito grande da direita europeia e da direita brasileira, e da direita americana, porque a direita americana, ela quer ser uma direita que protege o cidadão americano contra a interferência das empresas chinesas, por exemplo, tomando o emprego dos Estados Unidos. Já a direita brasileira é uma direita que protege o cidadão americano contra as empresas brasileiras crescendo e tomando o serviço dos Estados Unidos. Ficou meio confuso, porque parece que eu errei, mas não errei não. Por incrível que pareça, a direita brasileira é uma direita contra o Brasil. Então, até mesmo direita não se encaixa para esse grupo de golpistas no Brasil. Nem pode falar direita, porque direita seria um extremo nacionalismo. Esse grupo de golpistas no Brasil é o entreguismo. E agora eu queria convidar mais uma vez para vocês assistirem no canal Leonardo Stupa o vídeo que já está no ar, explicando como funciona o processo de venda de delações premiadas na Lava Jato. É um vídeo que eu fiz assim que a coisa caiu em conhecimento popular, porém o povo foi ignorando. Agora que o depoimento está aconteceu hoje o depoimento do Tacla Duran, é bom que as pessoas entendam como que funciona o processo de venda de delações premiadas, venda de acordo de delações premiadas na Operação Lava Jato, segundo a denúncia do Tacla Duran. Então, pessoal, muito obrigado. Estou de volta com vocês amanhã às 5 de novo, Léo. 5 horas a gente está de volta. Obrigado, Léo. 5 horas, mais uma vez aqui no E aí, o Rui é só definir o horário, quando quiser a gente encontra uma maneira de colocar você aqui na programação. Beleza. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. E fiquem com o Igor, hein? O Igor está chegando para dar uma aula sobre Irã. É isso aí, bom, gente. Pessoal, quem está conectado agora, a conexão vai cair, mas esperem no YouTube a nova transmissão e cliquem lá para assistir, porque as aulas do Igor são importantíssimas para o povo entender o que está acontecendo no Brasil, através do que tem acontecido ao redor do mundo. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado.
Mais gato, né? Tudo bem, Breno? Boa tarde, Breno. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos nossos espectadores. Breno, o pessoal está chegando e tem muita gente que vai nos ver depois, com mais tempo, né? Então, eu já aproveito para fazer aquela campanha básica pelas inscrições no canal. A gente está agora na corrida para chegar aos 100 mil. Estamos com 92 e deixa eu ver exatamente quantos que a gente tem aqui nesse exato momento. E aí, pô, acho que talvez em uma semana, 10 dias, a gente consiga chegar lá. 92.254. Vamos na luta. Como é que você está? Está de volta, né? Estou vendo que você está em casa. De volta ao lar. De volta ao lar, é isso aí. De volta ao combate. Ô, Breno, conta para mim o seguinte. Você acompanhou os acontecimentos do Brasil, viu o Lula ontem diante do juiz Marcelo Bretas, não? Sim. Eu vi com o depoimento dele. Peraí que tá, cuidado que deu uma embaralhada no seu som. Ia te sugerir só para você não falar muito perto do computador. Qualquer retorno aqui o pessoal nos dá. Eu estou falando longe. Então tá tudo bem. E não se movimentar muito também, eu acho que é o ideal. Bom, a gente vai falar do Lula, né? A gente vai falar também do Pedro Parente, que eu acho que foi uma vitória importante, né? Vamos dizer assim, do campo progressista, esse afastamento do Parente. E vamos falar, naturalmente, do cenário eleitoral que está avançando, né? A cada semana a gente está mais perto. Começamos aí pelo Lula ontem. O que você achou do desempenho dele, Breno? Achei extraordinário. Bem-humorado, fisicamente bem, psicologicamente bem. Deu um show, né? É o primeiro vídeo de campanha eleitoral dele. É o primeiro vídeo de campanha eleitoral. E eu me lembro... Aquilo lá tem mais valor simbólico do que qualquer entrevista que qualquer candidato tenha dado. Exatamente. Eu me lembro, Breno, na semana passada, quando a gente falou, né, você falava que o Lula era mais ou menos um objeto de caça, né, para o juiz Sérgio Moro, tal, aquela coisa toda. E aí a gente falou, bom, prenderam o leão. E você perguntou assim, mas mataram o leão, né? Aparentemente não mataram o leão. O Lula mostrou que está bem vivo, né? O que você sentiu? Vivo, com energia, com uma enorme capacidade de enfrentamento contra os seus adversários, resoluto na manutenção da sua candidatura, firme na tática que o PT escolheu. Eu tive a melhor impressão possível do testemunho dele. Claro, é uma aparição limitada, uma situação judicial concreta. Agora, ele colocou no colo todo mundo, né? Você reparou no detalhe da gravata? Sim. A gravata de quando foi escolhida... não foi simplesmente uma gravata com as cores nacionais. Não. Foi a gravata que ele usou exatamente no dia... Quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Não, os Jogos Olímpicos, perdão, Jogos Olímpicos. A Rio 2016. Ele quis passar um recado muito claro, que é o seguinte, essa onda de denuncismo, que busca, inclusive, determinar, que busca apontar que os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e a Copa do Mundo foram operações fraudulentas, provenientes de propina. Ele busca denunciar que essa tentativa de enquadrar esses dois grandes eventos nessa lógica não passa de mais uma armação para desgastar os governos petistas, em especial ao governo dele. Não, e também tem muito da síndrome de vira-lata, né? Claro. Eu aqui não vou nem entrar no mérito da discussão se o Brasil deveria ou não sediar esses eventos. Aí é uma outra discussão. O fato é que a escolha do Brasil dizer que ela foi por conta de propina, de suborno, é alimentar o espírito de vira-lata, como você bem caracterizou, é tentar desgastar os governos petistas, é tentar desgastar o Lula, ou seja, é uma operação ainda dentro da operação do golpe continuado. E ele se saiu muito bem, com a ajuda do Pelé, né, Léo? O Pelé também disse, não teve propina nenhuma, você vai conversar com o dirigente esportivo do Senegal... E ninguém me falou em propina. Eu fui lá convencer as pessoas, eu conheço, sou recebido por todos os dirigentes esportivos, fui defender o Brasil, era embaixador
do projeto e fui defender, ninguém me pediu propina nenhuma. Quer dizer, mais uma dessas delações premiadas, feitas para libertar algum empresário muito rico e que é manipulada para tentar obter um ganho político contra o PT e o presidente Lula. Eu ia te falar exatamente do Pelé, mas antes vou só ler aqui o comentário do Mário Sérgio, dizendo: Lula está carregando suas energias para resgatar o Brasil dos bandidos entreguistas. O Breno, hoje de manhã eu falava o seguinte: se a gente for fazer uma lista dos 10 maiores brasileiros de todos os tempos, é evidente que o Pelé estará na lista. E é muito provável que o Lula também esteja nessa mesma lista, né? E aí eu te pergunto o seguinte, eu estava debatendo isso até com o Mauro mais cedo. Não chega a ser uma coisa assim surreal, 2 dos maiores brasileiros de todos os tempos tendo que depor nas barras de um tribunal para discutir no Rio de Janeiro, né, se a Olimpíada do Rio foi movida a propina? Que país que joga, que faz tanto gol contra como o Brasil? O país está num processo deformado, né, Léo? Porque, assim, gigantes são interrogados por anões. Anões. Qual a altura do Bretas? 1,20 m? Na história do país, 1,10 m? 90 centímetros? Quem é Marcelo Bretas? Ou quem é Sérgio Moro? Ou quem são esses ministros do STF ou do TRF4? Essas pessoas ganharam uma proeminência exclusivamente porque se dispõem a cumprir um papel sujo. O papel de serem pontas de lança na operação Delém da Lula, Delém da PT. Então, você tem essa situação deformada, você tem razão, é o famoso espelho do Oscar Wilde, quer dizer, no qual você, na verdade, está ali vendo se refletir no espelho nanicos, como Bretas e Moro, interrogando gigantes. É uma deformação mesmo. Como diz aqui a Magda, foi um grande mico esse evento. É uma deformação completa, né? Mas você bem disse, o Lula saiu muito bem. Aí, Breno, eu te coloco o seguinte, ele estava lá de alto astral e isso faz um contraponto muito grande às situações de presidiários que a gente viu depondo vamos dizer assim, da chamada classe política. Lembro, por exemplo, o Gedel. Apareceu chorando, implorando, outros tantos que apareceram de forma degradante ou mesmo humilhante, né? Isso está mostrando, está comprovando aquilo que o Zé Dirceu disse numa entrevista, na última, em que ele falava que a prisão pode ser, sim, um local para ação política, né? Eu queria te pedir uma reflexão a respeito disso, porque tem muitos personagens gigantes da história, né? Já que você falou em gigantes, que souberam fazer da cela, da prisão, o melhor espaço de ação política também. Isso é uma tradição no movimento revolucionário, no movimento socialista. O exemplo mais lembrado é o do Mandela. O Mandela era o protagonista na situação da África do Sul, na resistência contra o apartheid, e na solução para que o país pudesse se pacificar, estando na cadeia durante 28 anos. Luiz Carlos Prestes, aqui no Brasil, era um personagem central da vida política do país, estando preso em solitário, incomunicável durante 7 anos. A existência dele na cadeia era um fator de luta, resistência e disputa no país. Outros vários exemplos podem ser citados. O Zé Dirceu se refere a essa questão e o Lula é um exemplo concreto. A cadeia é uma trincheira desfavorável para a luta política, mas é uma trincheira da luta política. Dali da cadeia, o Lula hoje fala para o país mais do que qualquer brasileiro com o microfone na mão. Não há nenhuma outra personalidade tão expressiva no país hoje, tão agigantada como o Lula preso. Não é à toa que os meios monopolistas de comunicação, eu chamo a atenção a isso, estão tentando e não conseguem invisibilizar o Lula. Você já começa a ter pesquisas que não colocam o nome dele para medir a intenção de votos para as eleições presidenciais. O destaque dado pela mídia monopolista ao depoimento dele ontem foi menor do que era em outras ocasiões. Há uma tentativa de invisibilizá-lo, porque mesmo preso, o Lula está agigantado, o país vive ao redor da questão Lula. Essa é a questão decisiva do país.
e até setores de esquerda, infelizmente, desesperados, cansados, também caem nessa cantilena de achar que pelo Lula está preso, que pelo Lula está ameaçado de impugnação, a esquerda deveria trocar de peças, deveria buscar uma alternativa ao Lula na eleição presidencial, deveria buscar outro caminho. Há um derrotismo também em fileiras da esquerda, que quando o Lula faz uma aparição como a que fez ontem, é para as pessoas pararem e pensarem no que estão fazendo. Chegaremos lá, Breno, e a gente vai até falar sobre isso, sobre o artigo do Zé Reinaldo, que é muito interessante, que a gente vai destacar na manchete, que você falou mais cedo, né? Efetivamente, se a gente olha a cobertura da mídia monopolista, né, praticamente se escondeu. É evidente que se a gente tivesse tido lá um Lula que aparecesse sem a sua dignidade, ao quebrado, falando besteiras, com as ideias desconexas, teria um grande destaque. O que essa mídia não contava é que o Lula está sendo capaz de manter uma paz de espírito muito forte, né? Ele tem tido uma força interna gigantesca. Você conhece o Lula há mais tempo do que eu, né? Eu te pergunto o seguinte, onde é que você acha que o Lula tem encontrado forças para isso? Isso já vem dele, de dentro? É a solidariedade que ele recebe de fora? É a formação política dele? Porque muitas pessoas desmoronariam, né, nessa situação. Inclusive os que a gente já sabe que viraram delatores, né, alguns desses. Olha, o Lula é um sobrevivente, é um lutador pela sobrevivência. A história da vida dele é uma enorme luta pela sobrevivência. Submetido a dificuldades extremas, submetido a pressões desmesuradas, submetido a um enfrentamento contra inimigos que o desejam humilhar a ele e a sua família, ele sempre virou um guerreiro, um sujeito que luta implacavelmente pela sua biografia, pela sua honra. O Lula é um homem movido pela defesa da sua honra, e ninguém luta mais do que alguém movido pela sua honra. As pessoas entregam a vida para defender a honra. E o Lula tem essa característica. O Lula pode não ser, do ponto de vista político, uma pessoa que prefere enfrentamentos a conciliações. Sabemos todos que ele é um negociador, um conciliador, como concepção política, como formação. Ele é um construtor de consensos, ele não é um personagem belicoso do ponto de vista da política em situações normais. Agora, na defesa da sua honra, ele é sempre com humor, com ironia, um guerreiro. E ele passa um exemplo. O exemplo que ele passa não é só um exemplo moral. Ele passa um sinal político de que os derrotistas devem se reanimar, que os derrotistas devem buscar sua rota, buscar seu caminho, porque os derrotistas atrapalham. Os derrotistas atrapalham, Breno. E aqui eu acho que quem resume bem isso, na verdade já é um slogan, né? É o que está sendo dito pela Maria Lúcia Marcondes Macedo. Lula vale a luta. O Lula inspira. De fato, o Lula é um líder inspirador. Ele não se diminuiu nem um pouco. Eu tenho certeza de que se esse depoimento dele ontem fosse passado em rede nacional, ele subia de 39% para 50%. Por quê? Porque o Brasil hoje é governado por figuras monstruosas, né? Que mal podem sair às ruas. E aí as pessoas veem o Lula, mesmo com toda a dificuldade. Você destacou o elemento humor, né? É muito interessante a gente constatar o bom humor do Lula também, nessas situações. O Bretas foi lá dar uma lição, olha, veja bem, no tempo em que o senhor era honesto, né, eu usei uma camisa escrito Lula, agora não dá mais, né? Porque o senhor... Ele convidou o Bretas para participar do comício. Ele botou, é uma cena, é o teatro do absurdo, né? Ionesco na veia. Exatamente. Ele o depoimento com o Bretas no colo. Sabe o que eu acho, Breno? Eu acho que todos esses juízes, procuradores, eles estão a fim de votar no Lula também. Eu acho que eles gostam tanto do Lula que eles queriam ter o Lula pertinho, assim, sabe? Para bater papo. Outro dia saiu uma matéria na Folha de que o Lula já virou... O Lula é muito boa praça, todo mundo que conhece o Lula sabe que ele é uma figura extremamente cativante, né? Então diz que o Lula está contando história lá para os carcereiros, tal, já virou uma coisa. Léo, você sabe que é um fenômeno curioso que outras vezes já ocorreu na história, que é o fenômeno do anti-herói. Você escolhe um inimigo ao longo de um pedaço da sua vida e o combate. Quando esse inimigo é, sob qualquer ponto de vista, muito maior do que você, do ponto de vista moral, intelectual,
histórico, político. Há um momento em que você transforma teu combate a esse inimigo em adoração. Tem um livrinho de um escritor soviético chamado Yevgeny Yevtuchenko, chamado Autobiografia Precoce. Ele teve preso, Yevtuchenko era um importantíssimo poeta soviético, ele teve preso durante o período do Stalin, um pouco antes da morte do Stalin, ele é libertado. Ficou alguns anos preso. Ele é libertado e dias depois morre o Stalin. E ele vai ao enterro do Stalin, e ele chora a morte do Stalin. E ele dizia, eu tenho críticas, eu tenho raiva contra esse personagem, a minha vida foi combatê-lo, mas eu sou obrigado a me dobrar no momento da sua morte, ao que ele significa historicamente para todo o povo. Eu chorei sua morte honestamente, embora ele seja meu inimigo. Esse é um fenômeno que a gente vai encontrar várias vezes na história. E esses procuradores são desse tamanho, né, Léo? Assim, o maior deles não tem um média altura. O maior, assim, o mais capacitado deles não tem um média altura. Aí tem o Lula. O Lula tem 3 média altura essa altura. Se sair da cadeia, ele vai para 30 metros de altura. 3 média altura. Os caras têm 1 metro de altura, eles estão olhando de baixo para cima, eles sentam no colo. Não é que eles gostem do Lula, não é que eles vão votar no Lula, ao contrário, mas eles não conseguem destruir o Lula e eles estão psicologicamente capitulando a figura do Lula. O Bretas foi o maior exemplo disso, sentou no colo. Não, claramente, o Breno, a gente percebe que eles ficam assim quase que desesperados, né? Tipo assim, me tirem daqui porque nós estamos perdendo, nós não podemos com ele. Olha, o Bruno Castro está dizendo que história incrível, Breno, do poeta, como se chama o poeta russo? Yevgeny Yevtuchenko. Bom saber que o Breno é um grande russólogo, né? Nesses tempos de russofobia, o Breno sabe tudo de Rússia também, sabe tudo de história. Mas vamos passar então, Breno. Bom, o Lula deu esse show, foi maravilhoso, gigantesco, e serviu para muitas pessoas também perceberem que ele está sabendo se cuidar e ele tem consciência do papel político que representa. Bom, me permite um complemento, Léo, antes de passar de assunto, que eu acho que é importante. Ele passa um sinal para as pessoas importantíssimo. Não se pode renunciar à luta antes de travá-la. Ele está passando um sinal, eu vou travar essa luta, eu não me darei por derrotado. Mesmo nas condições dramáticas em que ele se encontra da cadeia, ele diz que lutar é possível e vencer é possível. É um sinal para quem está jogando a toalha e buscando caminhos fora do bom combate contra o partido do golpe, contra o sistema de justiça. É um sinal de guerra, é um sinal de luta que eu espero que as pessoas compreendam, e aquelas que estão rendidas ao derrotismo, buscando outros candidatos, buscando outros caminhos, buscando fórmulas mágicas, que essas pessoas voltem para a casinha e busquem um rumo a partir desse exemplo moral que o Lula nos dá. É um grande exemplo moral, exatamente. Lutar é possível, vencer é possível, e não importa o resultado, o que vale é o processo, é o próprio combate, né? É se colocar nesse combate de uma maneira guerreira, como algumas pessoas estão destacando aqui. E aí, nesse sentido, Breno, você mandou para os seus amigos, eu recebi um artigo hoje do Zé Reinaldo, que é nosso editor internacional, vai ser manchete aqui daqui a pouquinho, né? Dizendo que o Lula é o grande nome da unidade. O nome da unidade é Lula. O Zé Reinaldo, como você sabe, ele é também da direção do PCdoB, então esse artigo dele vai criar um barulho. Por quê? Porque o PCdoB está nesse caminho que você está falando aí da desistência, ou de, não importa quais sejam as razões, de buscar um caminho alternativo. Você concorda, então, com o Zé Reinaldo, né? A unidade é Lula e ponto final. Absolutamente. Eu acho o artigo do Zé Reinaldo de uma coragem política e de uma clareza impressionantes. É um artigo que coloca as coisas no seu devido lugar. Ou seja, por onde se constrói a unidade? A unidade se constrói na luta. E a luta se constrói ao redor da liderança que expressa de uma maneira mais ampla os anseios do povo brasileiro. E o único nome hoje capaz de unir o povo brasileiro, não unir os partidos, Léo, não unir candidaturas, unir o povo brasileiro, que é ouvido pelo povo brasileiro, que representa os interesses do povo brasileiro, é o Lula. Então, o Zé Reinaldo coloca as coisas com muita, muita clareza. Ou seja, até o momento em que tiver absolutamente fechada a porta para a candidatura do Lula,
E nós sabemos que isso poderá ocorrer, poderá não ocorrer, e se vier a ocorrer, pode inclusive nem ser a tempo hábil de tirar o Lula da fórmula eleitoral, de tirar o Lula das urnas. Enquanto essa batalha não estiver resolvida, toda a esquerda, todo o povo, todas as forças progressistas têm que estar unidas ao redor da candidatura do Lula. Isso é o que permitiria à esquerda ter capacidade de combate, é o que permitiria à esquerda ter condições de derrotar o partido do golpe, é o que permitiria à esquerda reconstruir, fortalecer seus elos com o povo brasileiro. Todos os demais caminhos são inócuos ou são diversionistas, só atrapalham, só dividem. Não adianta falar em unidade e tentar construir uma candidatura que passe ao largo da candidatura do Lula, que é a candidatura que expressa o apoio de 40% do povo brasileiro para começar a conversa. É óbvio. Ô, Breno, falando nisso aqui, eu só aproveitei e colei aqui o artigo do Zé Reinaldo aqui nos comentários, né? Para quem está nos acompanhando, então, sugiro que todo mundo possa ler esse texto também. Já que você tocou nesse ponto, né, como é que você vê, então, do ponto de vista concreto, a movimentação do PCdoB? A Manuela chegou a falar nessa semana que poderia abrir mão da candidatura dela, não quer ser nenhum óbice à unidade das esquerdas, desde que os outros 3 candidatos se manifestem. Os 3 são o Ciro, o Lula e o Boulos, né? O Boulos já sinalizou também que vai manter a candidatura dele, o Lula, óbvio, está mantendo. Aliás, hoje o PT lançou a campanha de doações, né? A chamada vaquinha lá, porque coisa que já deveria ter... Na verdade, talvez o grande erro, né, do campo popular, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso também, foi não ter... eu comentei isso mais cedo com o Mauro, que é o seguinte, o PT sempre se posicionou contra o financiamento empresarial de campanha, mas quando chegou no poder, mais ou menos se acomodou e tal. Aquela coisa, participou desse mesmo sistema, né, ao invés de tentar mudá-lo. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa campanha de doações para a candidatura Lula, e que também você comentasse a questão da Manuela, que está dizendo, olha, posso desistir, mas a gente vê claramente que a tendência do PCdoB é para tentar costurar uma aliança com o Ciro, né? Olha, eu acho que esse movimento da Manuela, com todo o respeito, expressa 2 problemas. Um problema de fundo histórico de setores da esquerda brasileira. Eu já tive a oportunidade de me referir a isso em outros encontros nossos. E um problema conjuntural. Qual é o problema de fundo? A esquerda brasileira, pelo menos entre 1935 e 1989, orientou toda a sua atividade política na busca de algum setor das classes dominantes, antigamente se chamava isso de burguesia nacional, que pudesse expressar nas elites do país um sentimento mais patriótico, mais nacionalista, mais popular, e o papel da esquerda seria o de coadjuvante desse setor das classes dominantes. A esquerda construiu uma teoria política, uma prática política entre 1935, depois da derrota da insurreição liderada por Luiz Carlos Prestes, até a campanha do Lula em 89, construiu uma política de força auxiliar de setores das classes dominantes. Isso está embutido, está construído, está no código genético adquirido pela esquerda brasileira durante 50 anos. O PCdoB, em parte, é prisioneiro desse DNA. Como outros setores da esquerda, inclusive setores que estão dentro do PT, são prisioneiros desse DNA. Não compreendem que o papel histórico do PT e do Lula, para além do que fizeram ou deixaram de fazer nos seus governos, foi ter dado à classe trabalhadora e à esquerda protagonismo. Ou seja, ser a força principal e não a força auxiliar na disputa político-ideológica do país. Esses setores da esquerda também foram contra a tática do PT lá em 1985, quando o PT se recusou a participar do colégio eleitoral, se recusou a votar na eleição indireta por Tancredo Neves, e o PT rompe com a chamada oposição liberal burguesa à ditadura, denuncia o colégio eleitoral, vota contra a Constituição, faz oposição radical ao governo Sarney e constrói um caminho autônomo para que a esquerda pudesse ser protagonista. O PCdoB, o PCB, o MR8, outras agremiações de esquerda, fizeram o caminho oposto. Apoiaram o colégio eleitoral,
foram favoráveis à Constituição de 88, apoiaram o governo Sarney até a 1/10 hora. E a tática do PT, finalmente reconhecida por vários partidos de esquerda, incluindo o PCdoB, foi a que permitiu à esquerda ter protagonismo, e o Lula representa isso. Então, eu vou dizer que é uma espécie de recaída de setores do PCdoB nessa velha lógica da esquerda como força auxiliar, de ter um burguês nacional para chamar de seu, de ter um quadro político que expresse, sob um nome correto, sob o conceito correto de frente ampla, mas frente ampla pode significar muitas coisas, mas sob esse conceito de frente ampla, buscar uma solução política na qual a hegemonia do campo antigolpe se transfira da classe trabalhadora e da esquerda para a centro-esquerda e para uma fração das classes dominantes que é representada pelo Ciro Gomes, por exemplo. Então, esse é o problema de fundo, Léo. Tem um problema de conjuntura. O problema de conjuntura é um derrotismo. O derrotismo é compreensível. O derrotismo leva ao desespero, o desespero leva à precipitação, o cenário é complexo, o cenário... Aí você está sendo benevolente. Quando você fala que é um derrotismo de setores que não acreditam na candidatura Lula e na libertação do Lula, é um cenário em que você está sendo generoso, porque você pode ter setores que, na verdade, torcem para que o Lula não dispute, também tem isso. Mas aí eu já entraria no axioma Delagnol. Eu não tenho provas, teria só convicções. Do que eu tenho provas é do derrotismo. Ou seja, de um sentimento de desespero, de um sentimento de precipitação, de um sentimento de apatia, de que a situação está muito difícil, de que o inimigo é muito poderoso, de que o cerco é brutal e que, portanto, vamos entregar os anéis e manter os dedos. Na verdade, vamos entregar os dedos para preservar os anéis. Não é um anel, né? Exatamente, entregar o Lula... Exatamente. Entregar os dedos para manter os anéis, vamos fazer qualquer coisa para ver se a gente sobrevive, para a gente manter aí umas migalhinhas de poder, para ver se a gente consegue melhorar um pouco a vida do povo. Então, há um sentimento derrotista. Antes da batalha ser travada, a greve dos caminhoneiros também deveria ter levado as pessoas a uma reflexão. De repente, o cenário político se descongelou. Aquilo que parecia uma normalidade, que se estenderia até outubro, a gente percebeu que nós estamos sobre um barril de pólvora no país. Basta dizer que caiu o Pedro Parente, peça central do governo. Claro. Então, a situação política é muito instável. Deve-se confiar, deve-se empenhar na luta, nessa batalha pela libertação do Lula e pelo seu direito de ser candidato. Primeiro travar a luta, depois fazer o balanço, escolher um caminho alternativo, se for o caso. Não abandonar a luta, uma luta que não é uma luta imaginária, fantasiosa. Eu sei que dentro do PCdoB, uns passarinhos andaram me contando, estão chamando o artigo do Zé Reinaldo de realismo mágico. Além de um desrespeito contra um dirigente histórico como é o Zé Reinaldo, é uma expressão do derrotismo que toma conta de fileiras da esquerda. Porque o que o Zé Reinaldo está falando? Léo, ele está dizendo o seguinte: é possível lutar, é possível vencer. Enquanto for possível lutar e possível vencer, nós não podemos atirar a toalha. Nós temos que manter a nossa unidade ao redor do Lula, da sua liberdade, do seu direito de ser candidato, porque isso é o que une o povo. É uma coisa simples o que o Zé Reinaldo está dizendo. Ele não está falando isso, não é uma coisa fantasiosa. O Lula não é uma liderança política que esteja caindo em descrédito, em popularidade. Ao contrário. O Lula está vivo, está batendo um bolão, está falando, está com a mente perfeita, está saudável, está com o corpo tranquilo e está dando um show como deu ontem. O povo está dizendo e o povo apoia. O apoio popular do Lula cresce. Quando o Lula não está no cenário, o povo decide ir para casa. Diz que vota nulo e branco, não quer saber de nenhum desses. Ou seja, o povo está na linha, é Lula ou nada. Então, compreendeu isso no seu artigo com muita clarividência e botou de pé o problema. Ô, Breno, a Jennifer está dizendo o seguinte: Léo, digamos que o Lula consiga ser candidato e ganhe. Como ele irá assumir a presidência se ele está preso? A meu ver, ele vai assumir de forma muito tranquila. Se ele disputa a eleição e vence, obviamente o Supremo vai ter que dar uma solução para esse grande impasse criado no Brasil. Ele vai ter que devolver ao povo brasileiro a Constituição. O Lula é um condenado em segunda instância num processo absolutamente frágil e, para que o Brasil volte aos eixos, essa condenação absurda, que todo mundo sabe que é absurda só para que ele não participe da eleição, vai acabar sendo anulada. Mas, enfim, ele voltaria...
eu não vou aqui, Léo, eu não vou aqui fazer prognóstico e tampouco tenho ilusões sobre o caráter golpista até a última das entranhas da burguesia brasileira, incluindo seus quadros políticos, jurídicos e militares. É evidente que, se Lula vence, setores das classes dominantes podem optar por saídas de aprofundamento do golpe. O país pode ser levado realmente a uma situação delicada de enfrentamento da elite contra o povo, se a elite bloquear o caminho das urnas mais uma vez. Não vamos ter ilusões sobre isso. Agora, qual é o outro caminho para o povo? Eu vou dizer uma coisa que pode parecer uma caricatura. Agora, eu queria aproveitar aqui esse espaço para falar isso. O país vive uma situação de equilíbrio catastrófico. Só existem duas saídas sólidas para o país. Só duas. As Forças Armadas ou Lula. Pois São é. dois únicos partidos possíveis que dão estabilidade ao país. Ou é a porrada ou é a conciliação. Ou é a ditadura militar aberta, seja sob sua forma institucional golpista, seja um governo de cunho cívico-militar a partir da eleição de um canalha tipo Bolsonaro, ou a eleição do Lula. São as duas forças que dão estabilidade ao país. Estão pelas pontas, não estão pelo centro. Ao contrário de situações políticas normais, onde tendencialmente o que dá estabilidade a um país é o centro, centro-direita, centro-esquerda, nas situações normais de um país, 70%, 80% das situações em que você vive na história de uma nação, a estabilidade vem pelo centro. Quando o país está enfrentado, quando o país está polarizado, só é possível ter estabilidade se um dos lados for capaz de derrotar de forma definitiva, estratégica o outro lado. Por isso que a situação política do Brasil só encontra estabilidade pelas pontas. A tentativa de encontrar uma solução normal num período de crise estrutural é um erro tático profundo, porque o país só terá solução se um dos lados for estrategicamente derrotado. Claro, só que aí você colocou duas situações que são bastante opostas. Uma é virtuosa, uma é no caminho da democracia, da paz, do reencontro do Brasil com a sua própria felicidade. A outra é o caminho realmente da destruição, da violência, da intimidação. É o caminho pelo qual o capitalismo brasileiro novamente recorre ao partido militar para se reorganizar. Não é novo na história do Brasil isso, ao contrário. Ou seja, diante da fragmentação política da burguesia, diante da sua incapacidade de oferecer uma solução civil, diante da sua corrupção, dos seus interesses mesquinhos, da sua desorganização, do seu baixo nível moral e intelectual, da podridão dos seus partidos, o partido militar é a última fronteira da defesa do Estado burguês. Portanto, historicamente, especialmente nos países do capitalismo periférico, a ditadura militar é um instrumento pelo qual se reorganiza o capitalismo e o Estado. A ditadura, de forma geral, a ditadura aberta do capital, seja militar, seja fascista, ou seja militar-fascista, porque nós no Brasil tivemos a experiência da ditadura militar-fascista, é o caminho pelo qual a burguesia encontra um Bonaparte, encontra um César, que por cima das classes reorganiza o Estado e reorganiza a economia e reorganiza a sociedade. Esse é o caminho que está restando à burguesia. Olha só os candidatos da direita. Mas sob o critério, né, da força, da dominação. O critério da força, não há dúvida. É a escolha da coerção aberta, da ditadura aberta. Os candidatos da chamada centro-direita, olha o fracasso da reunião promovida pelo Fernando Henrique, o tal do Manifesto pela Unidade do Centro. É exatamente isso que eu ia entrar agora, Breno. O Manifesto dos Golpistas de ontem, que foi uma coisa patética, vergonhosa. Nem a mídia golpista conseguiu destacar, porque eles só conseguiram juntar 19 deputados lá no Salão Verde da Câmara, todos inexpressivos, nenhuma liderança relevante, e você via nos discursos Roberto Freire, Marcos Pestana, você sentia aquele cheiro de naftalina mesmo, não? Uma coisa realmente... Esse centro que se aglutina, essas forças políticas e personalidades que se aglutinam ao redor do seu manifesto, são a escumalha do processo político brasileiro. É o que há de pior. É o que há de pior, porque é um vale-acolto, ali é um depósito de traidores, de elementos nefastos,
que são as forças do golpe, são o partido do golpe. O partido do golpe está fragmentado, são candidaturas de 6%, 7%, 8%, e candidaturas à deriva. Veja a reação ontem do Alckmin. O Alckmin já entrando em desespero, dizendo o PSDB quer que eu saia, o PSDB quer encontrar outra candidatura. Ele já começa a desafiar o seu próprio partido do qual não só ele é candidato, mas ele é o presidente, Léo. Ele é o presidente do PSDB. Ele já começa a entrar em desespero. Começa a surgir nos bastidores, e esses bastidores passam pela Globo, várias informações nesse sentido, de que há setores que começam a cogitar de encontrar um Marechal Hindenburgo para presidir o país. O Marechal Hindenburgo preside a Alemanha no final da República de Weimar e é o marechal sob o qual ascende o Hitler, né? Mas a Alemanha fragmentada, a burguesia alemã incapaz de oferecer uma alternativa frente ao avanço do nazismo, escolhe o Hindenburgo, um velho marechal, para tentar unificar as classes dominantes e impedir, seja uma vitória revolucionária liderada pelos comunistas, seja o avanço do nazismo. O marechal Hindenburgo leva o nome de Fernando Henrique Cardoso. Começa a se cogitar de que um candidato que poderia unificar setores à direita fosse Fernando Henrique Cardoso. É o Marechal Hindenburgo. Mas, Breno, eu ouvi isso hoje, curiosamente, foi bom você ter trazido esse ponto. Eu ouvi isso de um amigo do mercado financeiro, né, dizendo, olha, vai ter aí um volta FHC, o Fernando Henrique vai ser o candidato e tal. Só que o Fernando Henrique não tem voto também, eles não resolvem o problema. O Fernando Henrique é um dos caras mais rejeitados do Brasil, e aí eu acho que seria até bom, na verdade, para ser a batalha definitiva, né? Só para fechar um ponto, quem eu acho que colocou o Lula na cadeia, né? A meu ver, quem organizou essa prisão do Lula foi o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso que orienta essa elite burra, estúpida e colonizada brasileira, né? A serviço de interesses alienígenas, vamos dizer assim. Então, se o Fernando Henrique aparece como esse personagem, esse Hindenburgo, naturalmente, a grande questão vai ser, olha, como fazer a população votar no cara? Ele não tem voto para isso. Teria que ser uma solução na marra. Tinha que ser um parlamentarismo, tinha que ser uma eleição indireta. Não pode ser na eleição direta. Claro, claro. É que o problema das elites do país é a eleição, ter eleição. Porque a agenda que eles defendem, o projeto que eles representam, não tem apoio do povo. O Temer não tem 3% de apoio apenas porque é um velhaco, porque é um ladrão. Não, é porque o projeto que ele representa não tem apoio do povo, tem apoio exclusivamente do andar de cima. Então, essa é a situação concreta que eles têm. Cresce como a importância da candidatura do Bolsonaro também por isso. Porque o Bolsonaro expressa o andar de cima, mas ele expressa uma opção antissistema, ou seja, ele não é a expressão do núcleo duro, do núcleo central do partido do golpe, dos velhos partidos, do PSDB, do MDB, das velhas raposas felpudas, do Fernando Henrique, do sistema político. Ele é a expressão de uma outra coisa, que é um neofascismo. É a expressão de um movimento do andar de cima, das classes médias altas em especial, dos setores mais jovens das classes médias altas, da juventude dourada das classes médias altas, dos grandes centros urbanos, que reagem contra o sistema político e que querem que a reorganização do país seja feita na forma de uma ditadura aberta. Não é à toa que os eleitores do Bolsonaro são exatamente os mesmos que defendem, conforme as pesquisas, a intervenção militar. 31% da população, segundo uma pesquisa recente, se eu não me engano, do Ibope, né, deu apoio à intervenção militar. Claro, mas esse é o coeficiente de votos que o Bolsonaro vai chegar. Ele tem 70% desses 31% já. Agora, só para não perder esse ponto, você ouviu essa questão, Fernando Henrique, como informação propriamente. Informação. Né? Então, e como é que se poderia construir essa operação sinistra? Quando o Fernando Henrique anunciou como ideia colocar a Marina na mesma chapa do Alckmin, a partir dali acendeu uma lampadazinha de ideias na cabeça dos formuladores da direita, e por que não tirar o Alckmin e montar uma chapa Fernando Henrique e Marina? A Marina não topa ser vice do Alckmin.
há quem aposte que ela toparia ser vice do Fernando Henrique. E com isso, você cria uma chapa ao centro que possa ser pelo menos mais palatável aos formadores de opinião. Não há nenhuma garantia de que isso tenha voto, ao contrário, você tem razão quando afirma a impopularidade do Fernando Henrique. Mas eles estão atrás de qualquer coisa, incluindo o Marechal Hindenburgo. Bom, já tentaram o Luciano Huck, já tentaram o Joaquim Barbosa, essa chapa FHC Marina seria uma possibilidade, mas eu acho que, a gente até já falou isso outro dia, é um jogo de soma negativa, né? Você pega os, sei lá, 6% da Marina, os 5% do Alckmin, e não transforma em 11%, você transforma em, sei lá... Ô, Léo, eu vou dizer, que nós temos que entender o quadro político do Brasil. O quadro político do Brasil corre pelas pontas, não corre pelo centro. Quem tem voto e força para disputar a eleição são as candidaturas que expressam a esquerda e a direita antissistêmica, a direita neofascista. Quem tem força até o presente momento, e potencialmente, é o antissistema pela esquerda, que é o Lula, e é o antissistema pela direita, que é o Bolsonaro. O sistema, a República da Constituição de 88, a nova República, a sexta República brasileira, acabou. Ela apodreceu. Claro. Desmoronou. As elites a enterraram. Agora aqui, Breno, então, o que o país... isso faz com que o país se polarize pelas pontas. Não é uma polarização no centro, é uma polarização pelas pontas. Quem não entendeu isso não está entendendo nada. Olha, o Danilo está dizendo o seguinte, Breno, seria bom o FHC se candidatar para perder e enterrar de vez a carreira. E tem aqui comentários na linha de FHC Nunca Mais, só lembrando que quem governa o Brasil hoje é Fernando Henrique Cardoso. O Temer é um fantoche, é um preposto. Eu acho que esse golpe é essencialmente FHC. E aí eu te pergunto, para a gente passar para o tema Petrobras, petroleiros, caminhoneiros, que foi um fator disruptivo, vamos dizer assim, qual que é o significado para você da queda do Pedro Parente? Olha, ela expressa uma contradição profunda dentro do partido do golpe, que é a contradição entre os interesses do mercado e a necessidade do governo ter alguma estabilidade. É a contradição entre economia e política. O capital financeiro, o grande capital, a burguesia brasileira, estava unificada ao redor da política do Pedro Parente e continua unificada ao redor dessa política. Não é à toa que as declarações são de continuidade da política de preço, com mudança, eventualmente, na periodicidade, mas, no fundamental, a ideia da internacionalização dos preços da Petrobras para aumentar a margem de lucro da companhia e, portanto, a lucratividade dos seus acionistas, em especial os grandes fundos privados, essa linha se mantém. Agora, é uma linha que empurra o governo para a impopularidade e para a instabilidade. É o problema central do governo em todas as áreas. Esse problema com a Petrobras, ele explica de uma maneira sintetizada a ruína desse governo, que é a contradição entre política e democracia num ambiente já muito desmoronado, mas num ambiente onde ainda prevaleçam, pelo menos formalmente, regras democráticas. O fato de que você precisa de apoio social, apoio eleitoral, construir consenso, é completamente antagônico à agenda deles. Essa agenda deles não gera consenso. Lógico, é uma agenda, aliás, que você... Produz atritos, por isso afastaram o parente. Não mudaram a política. Afastaram o parente e tentaram ganhar tempo. Mais ou menos, né, Breno? Porque você não vai ter um outro cara com a audácia e com a retaguarda que o parente tinha. Mas, Léo, a lógica deles, até que haja outra movimentação social do relevo que teve a dos caminhoneiros, a lógica deles é dar uma maquiada na política de internacionalização da Petrobras. Mais ou menos, porque o mercado já enxerga, Breno. Só para você ter uma ideia de agora, né? O dólar já está 3,85, a bolsa caiu forte ontem, está caindo de novo. As pessoas que têm mais inteligência de mercado já percebem essa inconsistência que você falou entre esse modelo e uma sociedade complexa e que quer, de alguma maneira, expressar os direitos de todos, né? Então é incompatível. Por exemplo, Luiz Carlos Mendonça de Barros, que é uma figura do PSDB, mas que pensa, falou, olha, essa eleição provavelmente será vencida pela esquerda, ou pelo Ciro, ou pelo candidato do Lula. Foi o que ele colocou. Disputando o segundo turno contra o Bolsonaro. O que acontece, assim,
o Temer, o governo Temer e o partido do golpe não pode pura e simplesmente revogar a política de preço do Pedro Parente. Se fizer isso, ela passa um sinal no qual todos esses ingredientes do mercado não vão se atenuar, eles vão se aprofundar. Claro, claro. Quando o mercado, quando a bolsa derrete e quando o dólar sobe, isso é sinal do quê? Isso é sinal de que a burguesia brasileira, o grande capital, está abandonando o governo. Lógico, existe uma antecipação. É isso. Então, essa é a contradição na qual há uma mobilização social com o poder que teve a dos caminhoneiros, com uma enorme repercussão social, que coloca nu essa agenda antipopular e antinacional. Isso levou à queda do Pedro Parente. Essa é a instabilidade permanente do projeto deles. Há uma incompatibilidade entre o modelo deles de desenvolvimento e a democracia. Claro. Agora, Breno, exatamente aí a gente volta para aquele ponto. O problema deles é que é essa chatice de democracia, de eleição, né? O fato de ter eleição, porque realmente eles não podem se legitimar. E é exatamente por isso que você fala que o Brasil está entre a democracia com Lula ou uma ditadura militar aberta. Mas, Breno, para a gente não perder o bonde, ontem também abriu... Isso vai ser uma pequena retificação. Atenção, eu não acho que nós estejamos entre o Lula e a ditadura militar aberta. É que as únicas duas soluções que dão estabilidade são essas. Claro. Pode haver outras soluções, mas não darão estabilidade. Perfeito. Agora, para a gente não perder esse tema, né, ontem a OEA abriu espaço para a suspensão da Venezuela. Né? Isso com o apoio vergonhoso do Brasil, representado na figura do chanceler do golpe, Aloysio Nunes Ferreira. Né? Eu acho que é o momento mais baixo da história da diplomacia brasileira, do Itamaraty. Até o próximo momento, né? Porque eles estão fazendo... Mas nunca se desceu tão baixo como agora. E claramente a gente vê que isso aí é uma determinação que vem dos Estados Unidos. Né? A gente vai ter aqui o Mike Pence, até o final do mês, vai visitar refugiados venezuelanos. E a gente tem também esse movimento da Colômbia se tornando membro da OTAN. Né? Como é que você está vendo? Está esquentando essa questão Venezuela para uma guerra, um conflito, uma ditadura? Olha, o que nós estamos vendo é o seguinte. Primeiro sobre a OEA. Uma vez o Fidel chamou a OEA de uma maneira sarcástica e correta como o Ministério das Colônias dos Estados Unidos. Isso não tem nenhuma relevância. A OEA é um apêndice dos Estados Unidos. E esses governos da direita latino-americana são fantoches da política internacional norte-americana. É uma tristeza ver o Aloysio Nunes, que foi um lutador contra a ditadura, foi um militante corajoso no seu passado, se transformar numa marionete de quinta categoria do Departamento de Estado. Mas de quinta categoria, não é nem de segunda ou terceira. Isso tudo você tem razão. Nunca se chegou a um nível tão baixo na nossa diplomacia. Eles sempre nos surpreendem, né, Léo? O próximo momento é sempre o mais baixo, porque eles fazem um campeonato. Eles querem bater os seus recordes sucessivamente. Agora, corresponde a uma estratégia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que sob o governo do Trump, ali também a eleição se venceu pelos extremos. Né? Claro. É a solução do nacionalismo de grande potência, do nacionalismo grão-burguês nos Estados Unidos, que significa do ponto de vista dos povos da periferia do sistema, uma radicalização do imperialismo. A opção do Trump é varrer do mapa, não só varrer do mapa todos os governos progressistas da América Latina, mas salgar a terra, você impedir que as forças de esquerda voltem a governar a América Latina pelas calendas gregas. Né? Por isso, Breno... Qual é o grande problema hoje deles? Um elemento central na tática deles. Eles têm que derrubar o governo Maduro. A batalha fundamental é travada na Venezuela. Eles conseguiram derrubar a Dilma, derrotaram o peronismo, o kirchnerismo na Argentina, conseguiram dar um bypass ali no Equador. O Lenín Moreno ganha a eleição com o apoio do Rafael Correa, mas em seguida passa a jogar uma política... sequestrado, vamos dizer assim. Sequestrado pelo bloco imperialista. Eles conseguiram uma vitória importante da direita no Peru, eles caminham para uma vitória importante na Colômbia,
uma vitória do uribismo, da ultradireita colombiana. Eles desestabilizaram, há uma situação de desestabilização do governo do Daniel Ortega na Nicarágua, há enfraquecimento político do governo da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional em El Salvador. Quer dizer, é um cenário de uma dura contraofensiva conservadora que tem como epicentro a Batalha da Venezuela. Então, há um processo de estrangulamento da Venezuela e as decisões da OEA devem ser lidas desse jeito: sanções, bloqueio, sabotagem, boicote, para poder enfraquecer a Venezuela. Eu não acredito numa hipótese de guerra aberta dos Estados Unidos, da OEA, contra a Venezuela. Agora, dependendo do resultado das eleições colombianas, se o uribismo, corrente chefiada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, for vitorioso, o candidato dele é o Ivan Duque, um senador ligado à ultradireita, aos grupos paramilitares, pode haver uma situação na qual, por razões humanitárias, ou por qualquer contencioso de fronteira, ou por qualquer provocação, haja rusgas militares entre a Colômbia e a Venezuela, aí sim criando um cenário para a intervenção de uma força de paz, e isso significar, concretamente, uma intervenção militar indireta, travestida, para desestabilizar a Revolução Bolivariana e o presidente Nicolás Maduro. É isso que está em jogo, e é disso que o senhor Aloysio Nunes e o governo usurpador são cúmplices. Agora, diante de todo esse avanço do imperialismo aqui no subcontinente, Breno, é que a luta em defesa do Lula se torna mais importante e mais central. Só o Lula tem a dimensão histórica, né, e de estadista, objetivamente, para fazer um contraponto a esse movimento. Nenhum outro candidato, eu acho que muitos nem têm noção do que está acontecendo, nem têm a informação, nem desconfiam o que está ocorrendo a nível geopolítico. Eu vou ler aqui um comentário da Mônica. Por favor, quem concorda comigo, chame a atenção de todas as mídias alternativas para irmos às ruas. Não haverá outra greve de caminhoneiros. Tem que ser a esquerda a se levantar. Vou te pedir para fazer um encerramento, Breno, com esse ponto do Lula como um ator capaz de se contrapor ao imperialismo. Olha, vamos nos recordar que as duas lideranças fundamentais daquele ciclo progressista da América Latina, que foi de 1998, com a eleição do presidente Chávez, até 2016, com a queda da presidente Dilma, os dois atores fundamentais foram Hugo Chávez, o presidente da Venezuela, e Lula. Cada qual com o seu estilo, cada qual com a sua situação, cada qual com as suas características, cada qual com o seu papel. Eram as duas lideranças fundamentais que garantiram uma coalizão da esquerda latino-americana ao redor de um projeto de reformas e da construção de um bloco contra-hegemônico, de um bloco político, econômico que se contrapusesse ao imperialismo norte-americano. O Chávez jogava pela ponta esquerda e o Lula era o meio armador, né? Mais ou menos isso. O time caía pela esquerda, o papel fundamental era do armador. O Chávez corria pela esquerda, muitas vezes municiado, assistido pelo Lula, como se diz modernamente. E o ponta esquerda, quando estava muito marcado, ele voltava a bola para o armador ver onde é que colocava a bola em jogo. O Lula desempenha um papel estratégico fundamental na construção da Unasul, na construção do Mercosul, na construção da CELAC, na estratégia dos BRICS, enfim, na construção de um conjunto de espaços contra-hegemônicos e de alianças que têm como objetivo derrotar ou enfraquecer a hegemonia imperialista sobre o nosso subcontinente. Evidente que o acúmulo histórico, a representatividade, a credibilidade fazem do Lula a única liderança no Brasil no momento atual que tenha condições de retomar o fio da história, ou seja, de retomar, do ponto de vista continental, uma estratégia de enfrentamento, uma estratégia contra-hegemônica, uma estratégia de disputa contra a hegemonia americana, contra a hegemonia estadunidense no nosso continente. Ele possui os ingredientes para isso, nenhum outro possui esses ingredientes. Aliás, eu nem conheço bem a opinião de outros candidatos sobre isso, inclusive de candidatos que buscam perfilar no campo progressista. Não conheço a opinião, por exemplo, do Ciro Gomes sobre Venezuela e Cuba.
Imagino eu que quem queira correr para se aliar com ele deveria fazer essa pergunta. O que o Ciro Gomes acha da situação venezuelana, o que o Ciro Gomes acha da situação cubana. Ele já criticou duramente a oposição venezuelana, mas, enfim, não sei se ele tem uma posição clara diante da questão do imperialismo. Né? Claro. Então, o Lula tem um papel internacional que ele... Só ele pode exercer, e seu peso nessa questão é uma das razões de por que nós temos assistido no mundo inteiro seguidas mobilizações e gestos de solidariedade a ele. É isso aí. Breno, estamos aqui batendo 1 hora, papo maravilhoso, sensacional, fantástico. Semana que vem tem mais, ou até nessa semana, né? Se você tiver algum assunto extraordinário, você é sempre muito bem-vindo aqui. Então, obrigado pela análise. Não podemos desistir de Lula, esse é o recado. Aliás, que enfatizou muito o exemplo moral do Lula nesse depoimento de ontem. Lula está batendo um bolão, Breno, é isso aí que ficou claro ontem. É verdade. Tá bom? Grande abraço a todos que nos ouvem. Um grande abraço, Léo. Obrigado, valeu.